quero saudá-los com a paz do Senhor, que Deus abençoe de uma maneira toda especial. Estamos juntos mais uma vez para estar lendo mais um livro da Bíblia, o 16º livro da Bíblia. Estamos aprendendo muito com esse livro. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ontem nós entramos no capítulo 9 falando do povo que confessa os seus pecados. A oração de confissão é muito sério aqui, que aqui está falando de orar a palavra. Eles entraram orando a palavra, isso é muito importante, né? E o povo aqui, por causa de tudo isso que o povo de Israel fez, eles estavam fazendo por escrito um acordo solene, e as autoridades e os levitas e os sacerdotes iam assinar também, porque eles deixaram de fazer muita coisa que eles faziam a princípio. Se você for ler o capítulo 9 aqui, você vai entender, né? Que eles estavam confessando o pecado dos pais dele dos pais, e confessando também o pecado deles, porque o pecado dos antepassados é muito importante, meu irmão. Nós temos que declarar o céu para a nossa família, declarar o céu para o nosso esposo, declarar o céu para a nossa casa, declarar que a nossa casa é do Senhor Deus. E aqui, gente, no capítulo 10 de Neemias, o primeiro a assinar esse acordo foi o governador. Quem era o governador de lá? Neemias, filho de Acalias. Depois foi Zedequias, em seguida uma lista de outras pessoas que também assinaram. Os sacerdotes assinaram, os levitas assinaram, foi por ordem de hierarquia, né? Os levitas assinaram, os líderes do povo assinaram, e o acordo foi esse: nós, o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, os guardas do templo, os servidores do templo, os cantores do templo, os servidores do templo, os cantores do templo e todos os outros que, obedecendo a lei de Deus, se conservam separados dos estrangeiros que vivem na nossa terra, que tenham outra fé. Não é que eles estavam fazendo separação, se exercesse outro tipo de fé. Não dá certo, irmão. A Bíblia fala direitinho aqui. A Bíblia nos orienta a casarmos, a termos comunhão com quem professa a mesma fé que nós. Não dá certo, gente. A gente vê a sociedade tentando infiltrar isso na cabeça das pessoas, que dá certo. Não dá certo, tá? E eles assinaram um acordo. Nós, junto com as nossas esposas e todos os nossos filhos que já têm idade para entender, fazemos por meio deste acordo, junto com as nossas autoridades, a seguinte promessa. Isso aí é um acordo, gente. Acordo tem que cumprir. Nós viveremos de acordo com a lei de Deus que ele nos deu por meio do seu servo Moisés. Eles estavam renovando o acordo. Obedeceremos a tudo que o Senhor nosso Deus nos manda e cumpriremos todas as suas leis e mandamentos. Se quebrarmos essa promessa, seremos amaldiçoados. Eles estavam assinando esse acordo. Nós não daremos nossas filhas para casarem com estrangeiros que vivem na nossa terra, nem escolheremos as filhas deles para casarem com os nossos filhos. Se estrangeiros trouxerem trigo ou qualquer outra coisa para nos vender no sábado, porque eles não estavam guardando nenhum dia para o Senhor, ou em qualquer outro dia santo, nós não compraremos, porque eles estavam comprando qualquer dia, não estavam guardando nenhum dia para o Senhor, né? Todo 7º ano nós colheremos o que a terra produz e perdoaremos todas as dívidas. Em 7 anos, se tivesse alguém devendo alguma coisa, a pessoa que aquela pessoa estava devendo, ele tinha que perdoar a dívida de 7 em 7 anos, tá? Cada um de nós contribuirá todos os anos com 4 gramas de prata para ajudar a pagar as despesas do templo. Para o serviço de adoração no templo, daremos o seguinte:
os pães que serão oferecidos a Deus, a oferta diária de trigo e de cevada, os animais que serão completamente queimados todos os dias como sacrifícios e ofertas sagradas para os sábados, para as festas de lua nova e para as outras festas, e as outras ofertas sagradas, as ofertas para tirar os pecados do povo de Israel e qualquer outra coisa que for necessária no templo. Então aqui eles estavam fazendo, era um acordo, tá? E todos os anos nós, o povo, o sacerdote e os levitas tiraremos sorte. Todos os anos nós tiraremos, todos os anos nós, o povo, o sacerdote e os levitas, tiraremos sorte para saber quais os grupos de famílias que terão de fornecer a lenha para queimar no templo dos sacrifícios que serão oferecidos ao Senhor. Isso aqui é um acordo, tá? Todos os anos traremos ao templo, isso é um acordo que o povo está fazendo. Todos os anos traremos ao templo uma oferta do primeiro trigo, da primeira cevada que colhemos, dos primeiros frutos, dos primeiros frutos colhidos das nossas árvores. Traremos também o primeiro filho de cada família ao templo para que ali os sacerdotes os dediquem a Deus. Se tem um acordo assim, podia trazer o primeiro filho. Se o pai não quisesse deixar o filho ser criado pelo sacerdote, ele oferecia uma oferta no lugar do filho, para ele criar o primeiro filho, tá? Tá dentro da lei de Moisés, eu lembro claramente. Para que ali o sacerdote dedique a Deus, como a lei manda. Também ofereceremos a Deus o primeiro bezerro que as nossas vacas tiverem. Primeiro de tudo, eles iam oferecer. Nós temos Jesus Cristo. Ele é a primícia entre os mortos, sabe? Ele ressuscitou, o primeiro que ressuscitou e não morreu, né? E eles aqui estavam oferecendo as primeiras obras, os primeiros para Deus, que possamos oferecer o que temos de melhor para Deus, que é a nossa vida. Nós traremos ao sacerdote no templo a massa de pão feita com o primeiro trigo colhido a cada ano, e daremos as nossas outras ofertas de vinho, azeite de todos os tipos. O povo de Israel e os levitas deverão entregar contribuição de cereais, de vinho, de azeite nos depósitos, onde são guardados objetos do templo e onde ficam os sacerdotes que estão de serviços e guardas do templo, e os que cantam no coro. Nós não abandonaremos a casa do nosso Deus. Gente, eles estão prometendo que não vão abandonar a casa de Deus. E uma casa de Deus, ela é sustentada com oferta. Tem um sustento, né? Então em Neemias capítulo 10 está nos explicando o seguinte aí, que eles estavam fazendo um acordo com Deus, eles estavam reafirmando aquilo que Deus mandou. É muito importante, porque eles tinham muito tempo, eles tinham esquecido da lei. E agora eles estavam aprendendo tudo de novo. Aliás, eles nem sabiam, né, que eles tinha gente lá que não tinha nascido ainda quando eles acharam livros, eles foram escravos na Babilônia e tudo, né? Então eles haviam esquecido, mas Deus os fez lembrar. Então, gente, nesse capítulo 10 aí, só para estar encerrando aí, nesse capítulo 10, firmemente, né, no 10:29, eles aderiram aos seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram que eles andariam na lei do Senhor. Mas a gente sabe que sempre há, né? Sempre há alguém que não cumpre a lei do Senhor. E se a gente for olhar, a gente também falha demais, nós somos muito falhos. Mas neste capítulo, vemos que as autoridades se apressaram para promover o decreto de santificação que eles haviam sido acordado entre eles. Porque Esdras leu, o povo ficou muito emocionado, começou a chorar, os levitas falaram que não era para chorar, que era dia da alegria. No capítulo 9 houve confissão de pecado, né? E aqui no capítulo 10, eles estão continuando aí, o povo assina um acordo.
E aqui é um acordo que eles estão assinando. Primeiro foi o governador, o sacerdote, os levitas, né? E a reforma que precisava ser terminada. E eles não queriam deixar nada para depois. Sendo assim, eles leem o decreto publicamente e o aprovam. As normas de agora em diante estavam claras e todos se comprometeram a segui-la. Está registrado o nome de cada um dos líderes que aprovaram o decreto como forma de honra e obediência. Como forma de honra e obediência, eu devo buscar a palavra do Senhor, buscar entendimento da palavra, para que eu possa estar obedecendo os mandamentos do Senhor. Então, nesse capítulo 10 aqui, é um decreto, tá? Eles encontraram o livro, Esdras leu, e eles anunciaram esse decreto e assinaram, por ordem de hierarquia. Então, vamos procurar ler a palavra do Senhor, e orar a palavra e cumprir a palavra do Senhor. Jesus está voltando e nós precisamos ter uma vida com Deus em Cristo Jesus. Amém? Deixa o seu like, o seu comentário aí, em nome do Senhor Jesus. Eu quero lembrar para vocês que Jesus Cristo, ele é a nova aliança. Jesus Cristo, ele veio, todos esses sacrifícios que precisavam ser feitos, nós não precisamos fazer mais. O que nós precisamos fazer é orar, jejuar, congregar e ler Bíblia. E viver uma vida em santidade. O que nós precisamos? Nós estamos muito falhos, nós precisamos nos consertar nessa área em Cristo Jesus. Amém? Eu preciso consertar. Nós precisamos consertar. Perdoa, Senhor, a nossa falta de jejum. Perdoa, Senhor, a nossa falta de leitura da Bíblia. Perdoa, Senhor, a nossa falta de congregar. Perdoa, Senhor, que nós temos mania de jogar a culpa da nossa falta de congregar nas pessoas. Oh, Pai querido, santifica na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Obrigado pelo capítulo 10 de Neemias. Amém?